Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje com um convidado especial, Paulo Filho, da empresa Sete Cantos. Valeu, Ítalo. Prazer estar aqui. Quero dizer que eu vim aqui porque eu fiquei de levar esse rinoceronte para casa de presente, Presente, né? Tu gostou do bicho? Sensacional. Lindão, né? Lindão demais. Parabéns aí pelo estúdio e pelo programa, viu? Obrigado, grande Paulo. Olha, você que está entrando aqui pela primeira vez, o Giro de Negócios, Paulo, a gente fala com empresários, empreendedores, gestores, pessoas que estão fazendo diferença aí no nosso ecossistema, não só aqui do Ceará, como no Brasil e até fora do Brasil, né? Porque eu já fiz podcast na Argentina, na Europa. Vamos para o Vale do Silício, né? Até lhe convido para estar conosco e lá Legal. a gente vai chamar empresários para contribuir conosco, né? E aí a gente traz pessoas como você, né? Que tem empresa, que estão fazendo a diferença para passar um pouco da experiência, erros, acertos, né? E eu hoje tenho certeza que a gente vai bater um excelente bate-papo aqui juntos. Show, Ítalo. Obrigado pelo convite. Vi hoje aqui, tirei o crachá para entrar, né? Deixar aqui realmente a guarda baixa para a gente falar abertamente aí da jornada empreendedora, de altos e baixos e muito legal. Tô animado aqui para esse papo. Pois vamos lá. Cara, Paulo, você é daqui de Fortaleza, né? Conta um pouquinho da sua origem, né? E também eu quero saber as suas primeiras experiências, como é que foi isso aí, Legal. né? Bem no início. Bacana, Ítalo. Ítalo, eu venho de uma família bem mediana em termos financeiros, né? Nada foi fácil pra gente. Porém, estudei em boas escolas, né? Nasci aqui em Fortaleza, quase que lá na Meruoca, vim às pressas para minha mãe me ter aqui em Fortaleza. E acredito que desde o começo, mesmo estando presente em diversas instituições de ensino renomadas, daqui mesmo, do nosso estado, eu sempre tive o prazer de me relacionar muito bem e fazer sempre boas amizades, né? Então, network era um negócio para mim que com 12 anos eu estava fazendo ali naturalmente. Acho que por ser filho de professora, e professora é assim, meu amigo, para onde ela vai, você vai atrás, e sempre uma nova adaptação e uma necessidade de construir novos laços, de fazer novas amizades em novos ambientes. E isso daí ficou marcado comigo. Tu fala assim que tu estudou em vários colégios, é isso? Em vários colégios, ainda tive a oportunidade de estudar em outras cidades, né? Porque meu pai ele assumiu um cargo no Banco Central e a gente foi lá para Minas Gerais. Então minha vida sempre foi estar em constantes mudanças, né? E essas mudanças, acho que elas foram criando em mim uma habilidade, uma característica de conseguir criar relacionamentos, né? De uma forma rápida às vezes. Chega no ambiente, tu já puxa o papo com alguém. Encontra ali coisas semelhantes, chamado rapó, né? Faz o rapó, tem uma pessoa conhecida, e isso vai dando espaço para a gente falar sobre negócios também. Acho que essa característica minha, na minha jornada como empreendedor e no ramo que eu atuo, talvez tenha feito de fato uma grande diferença. Então tu desde pequeno já desenvolveu bem essa habilidade. Exatamente. E joga fácil hoje com isso, né? Acho que jogo bem, né? Eu digo assim, naturalmente é uma coisa natural, não é forçada. É uma coisa natural, é forçada, me deixa realizado também, no meu termômetro de satisfação, isso daí é muito alto. Né? E depois de passar por algumas escolas, me formar em administração de empresas na Unifor, eu também, muito cedo, tive uma grande vontade, uma rebeldia ali de conquistar minha independência financeira. Né? Aquela história bem comum de empreendedor. Essa ousadia, essa rebeldia. Pai, eu tenho que criar alguma coisa aqui para descolar. E meus primos todos se dedicando lá a concursos públicos, a maior parte deles já concursados, e a gente começa a carregar aquela responsabilidade de ter que dar algum tipo de retorno. Né? Nossa vida toda foi financiada. A gente tinha um investidor ali que era o pai e a mãe, o capital era todo investido em ensino. Nenhum dos dois era empreendedor. Nenhum dos dois era empreendedor, um funcionário público e a outra professora. Como é o nome do pai e da mãe? O Paulo também, né? Paulo. E a minha mãe é a Ruth. Dona Ruth. Um abraço pro seu Paulo, pra Dona Ruth. Tenho certeza que merece vão assistir. Os seus parabéns pela jornada como professora, que com certeza é minha grande referência assim, de garra, de resiliência. A minha mãe ela tem uma força assim brutal para trabalho, né? E uma grande inspiração para mim. Um abraço, Dona Ruth. Um abraço, né, para Dona Ruth e pro seu Paulo. São quantos irmãos lá?
Somos três Três, né? irmãos. Somos três irmãos. E eu sou o mais velho, né? E ainda tinha essa questão de Essa ser o carga irmão mais maior, velho, né? essa carga maior. De responsabilidade. E se eu perguntar para você qual é o mercado hoje, você pode usar desse relacionamento, ser vendedor e pagar a comissão mais alta do mercado? Qual seria? Onde é que a gente ganha as maiores comissões hoje? Cara, Que tipo de produto é esse que custa em média R$500 mil? cara, hoje tem um mercado, tem algumas coisas, viu, que eu vejo na internet, mas são poucos. Posso chutar? Pode. Cara, sei lá, imóveis, carros de luxo, relógio, né? Coisas assim, bem Imóvel. né? Imóvel é um bem de raiz, né? Uma necessidade básica, eu acho que Todo para mundo qualquer pessoa. todo mundo quer morar bem, né? Todo mundo quer morar bem. E aí um garoto de 18 anos de idade que está buscando independência financeira, que se comunicava bem e que tinha uma boa rede de relacionamentos, parecia uma mina de ouro, né? Rapaz, é muito moleza. Vou lá buscar esse dinheiro aí, vou procurar. Mas nessa época já? Comprar com 18 anos de idade. E aí achei ali a grande possibilidade para ganhar dinheiro rápido, cedo, 18 né, anos? e conquistar minha independência financeira. Com 18 anos eu entrei no CETRED, né, que era justamente a instituição de ensino que fica ali do lado do UFC, que tinha o curso de TTI, que é técnico em transações imobiliárias, para tirar meu Cresce. Ah, legal. E aquele dali foi o meu primeiro emprego. Não sei se antes ou em algum momento eu falei para você, mas meu pai é corretor de imóveis profissional há 45 anos. Perfeito, perfeito. E as referências que eu tinha de corretores de imóveis eram pessoas bem-sucedidas. Então, eu achei aquilo ali tudo muito bonito, porque ia ser muito fácil, né? Qualquer imóvel naquela época era em média 300 mil, fiz aquela conta rápida na minha cabeça, que a comissão é 5%, vou tirar 15 mil reais. Se eu vender um imóvel por mês com 18 anos de idade, ganhando 15 mil reais por mês, Tá bom demais. isso há 14 anos atrás, eu estaria muito bem de vida. E aí, muito interessante, porque eu entrei por esses motivos, né? Eu entrei no mercado imobiliário com essa sede de conquistar a independência financeira. Mas assim, Paulo, antes da gente avançar um pouco mais, teve algum amigo, um primo, alguém da faculdade, ou tu por si só leu alguma coisa, ouviu alguma coisa na TV? Eu tinha um tio muito bem sucedido, corretor de imóveis, com imobiliária, que também começou muito cedo e que a minha mãe sempre falava dele, né? E é aqui de Fortaleza, é isso? E era aqui de Fortaleza. E por conta dessas mudanças da minha mãe, eu sempre via ele vendendo imóveis para minha família. Porque como a gente se mudava naquela época constantemente, né? Eu sempre encontrava ele e via ele fazendo trabalho de intermediação. Ele sempre chegava com o carro importado, muito bem arrumado, com o cabelo penteado. Eu falei, meu irmão, tá aí, eu vou ser corretor de imóveis, porque vai ser beleza pura demais. Naturalmente, Ítalo, não tem nada fácil nesse mundo, né? Eu digo legal e dentro da lei que faça a gente ganhar dinheiro, talvez no curto prazo e que seja constante, né? Que se ganhe dinheiro rápido e que isso consiga ser constante ali pro resto da nossa vida. E aí, interessante, sofri demais nesses primeiros anos na profissão de corretor de imóveis, mas eu tinha essa referência da minha mãe, da educação, dos meus primos que sempre estudaram muito, né? Que sempre estudaram muito, do meu pai, que foi um cara que também segundo lugar geral na UFC, tem vamos dizer assim, um relacionamento com o estudo assim, muito forte, uma habilidade, um talento. Então eu sempre me sentia muito na obrigação de dar esse mesmo retorno, né? De estudar também, né? De estudar também. Então, nesse ramo, quando eu tive os primeiros baques ali, que eu vi que não ia ser fácil, Passou um tempo sem vender, né, Paulo? 6 meses e nada. Eu falei, cara, eu achava que era fácil. E aí apareciam aqueles apartamentos ali detonados em prédios, em bairros super distantes de onde eu morava, para fazer aquilo ali sozinho, uma venda, de conhecer a parte cartorária, de documentação, de prestar uma consultoria. Isso tudo estava muito distante da minha realidade. Mas, por conta desse background, eu sempre me apeguei à parte do conhecimento. Cara, eu preciso estudar, porque isso é o que vai me diferenciar das outras pessoas. E eu percebia que o nível, ele não era tão alto, né? O curso de técnico em transações, ele não exige o ensino superior, diferente de outros cursos técnicos ou qualquer tipo de outras formações onde o nível ele é mais alto, né? Então você realmente tem
uma variedade de público fazendo aquele curso ali, né? Então não é um curso que é nivelado por cima, não é. Você falando e eu por experiência vivida, né, do meu pai, os corretores que trabalham com ele, depende muito dessa visão de cada um, né? Perfeito. Qual é o que é que eu vou fazer o a mais? Isso. Qual é o pequeno detalhe? Perfeito, que acaba se tornando grande oportunidade. Uma grande oportunidade, porque o outro tá vacilando lá, boiando, deixando passar. Exato. Enquanto o outro tem muitos, né, que fica aperfeiçoando os gatilhos, né? Exato. Hoje, né, o digital bem forte. Vários detalhes que no final impulsionam o sucesso. Impulsiona o sucesso. E que há 10 anos atrás era outra coisa. Era outra história. Tinha alguém que se diferenciava por ter esse conhecimento, né? Então são esses ciclos daí. E o mercado imobiliário, ele é a terceira classe de ativos. Ele é, na maioria das famílias brasileiras, o principal patrimônio, né? Então, assim, é realmente um mercado que transaciona valores altíssimos e bastante expressivos. Tem muita oportunidade para você ganhar dinheiro no mercado imobiliário. E aí, logo cedo, eu comecei a estagiar com o meu professor de Direito Imobiliário do CETRED, do curso que eu fiz técnico em transações imobiliárias. E sempre entendendo que, cara, eu preciso de algo a mais aqui, um conhecimento a mais para que isso me dê espaço. Ele tinha imobiliária? Tinha imobiliário, o escritório dele era na Maraponga, né? Eu morava na época na Aldeota. E a vida do corretor de imóveis é o seguinte: você não tem salário fixo, você não tem ajuda de custo. Você vai lá, gasta sola de sapato, você compra o carro e investe na gasolina do seu próprio bolso, na sua roupa do seu próprio bolso. Tempo, o seu tudo. tempo, o seu telefone, a sua internet, o seu computador, tudo isso é investimento que você faz e sem ter a garantia de receber nada em troca. Então é alta chance de retorno e um risco altíssimo que você precisa assumir sozinho. Então isso já foi forjando ali uma casca de rinoceronte, desde aquela época, né? Pegava meu carrinho, ia bater lá na Maraponga só para aprender com esse cara. E depois de 6 meses lado a lado, ele era realmente um professor com didática fantástica, tinha muito conhecimento sobre direito imobiliário. Meu nome dele? É o Fernando Queiroz. Fernando Queiroz ou Fernando de Queiroz, eu não lembro, mas é uma figura caricata do mercado imobiliário. Se estiver ouvindo aqui, inclusive, meus agradecimentos ao Fernando, que foi um excelente professor na minha época. E fazendo esse trabalho com o Fernando, eu lembro que o Fernando ele dava algumas oportunidades para a gente ganhar dinheiro ali, porque sabia que a gente ia demorar um pouquinho a começar a vender. Então ele trazia aquela pilha de provas do CETRED e dava oportunidade para quem estava fazendo o curso com ele lá dentro de corrigir as provas, que a gente prestava serviço de captação e não vendia, porque ele só deixava depois que concluísse a formação dele. E enquanto isso a gente fazia as provas, corrigia as provas para ganhar ali, depois de corrigir 100 provas, R$50 pela correção. E ele aquele dinheirinho que me dava ali condição de pagar uma gasolina para voltar para trabalhar na outra semana. Bem no iniciozinho mesmo. Bem no iniciozinho mesmo. Mas assim, com aquilo que a gente falou, com a visão de longo prazo, né? Eu tinha visão, eu sabia que era um mercado gigante. Tinha que estar nesse meio, né, cara? Eu sabia que era um mercado que transacionava assim, valores que poucos mercados conseguiam transacionar. Tudo que a gente precisava era ter um conhecimento a mais que me diferenciasse desse mercado e que me desse condição de entrar nele, que me desse uma porta. E a porta era o conhecimento. Então, a primeira coisa que eu aprendi sobre imóvel foi documentação cartorária, com o Fernando. Então, eu aprendi a entender o que era uma matrícula, o que era um registro, o que era uma verbação, o que aquilo ali era o diário do seu imóvel, né? Aprendi como é que funcionam os imóveis que estão hoje localizados em terreno de marinha, como é que funciona o Instituto da FTEUS, como é que funciona a parte de inventário, que a gente tem muito nesse mercado. É impressionante o tanto de situações que a gente encontra inventário no meio desse processo, né? Então, tudo isso foi fazendo parte de um background com 19 anos eu já entendia assim, boa parte do métier, né? Então, o que é que eu comecei a fazer quando entrei nesse mercado? Eu sempre entrava em contato com aqueles leads que apareciam no LX ou estavam disponíveis em jornais, né? Porque a gente comprava jornal ainda. Tenho 33 anos, mas quando eu comecei nesse mercado, a gente comprava os classificados,
pesquisava por bairro, via os anúncios que não tinham logotipo das imobiliárias, inclusive lembro da logotipo das imobiliárias tradicionais daqui. Guimarães Imóvel estava no topo. Guimarães era fera. O nosso amigo Israel, né? O seu Guimarães lá, o seu Mário. O G Davi. Da Guimarães é icônico para mim, os classificados. Eu recebi dele uma brincadeira que fizeram com ele, né? Na época que estava muito em alta esse negócio de Marte, que iam colonizar Marte. Aí tinha uma Pague Menos. Aí era tipo assim, a Extra Farm e uma plaquinha do Guimarães Imóvel, que ele botava placa em todo canto, né? Exatamente. Era placa e jornal, né, cara? Era a estratégia dele. E eu acho que foi muito bem sucedida. Com certeza. Dá trabalho, mas é o jogo. Faz parte do jogo. Feito. Faz parte do jogo. A gente tem que esquecer o lúdico, a gente tem que fazer o que dá certo, que gera resultado, né? Aquela história que tu falou que tem que esquecer o romantismo. É no sol quente mesmo. É no sol quente. Gastando sola de sapato. E na maioria das vezes você vai ganhar dinheiro fazendo o que poucas pessoas querem fazer. Pague o preço, né? Exatamente. E aí, lá estava eu olhando o jornal, fazendo aquela captação, e a primeira abordagem que eu fazia era pedir para o proprietário a matrícula atualizada do imóvel, para saber se ele tinha. 90% dos casos, a matrícula tinha problema. E eu, com 19 anos, eu entendia de uma coisa: como é que resolvia o problema de documentação desses apartamentos. Se faltava uma verbação, que tipo de procedimento ele tinha que contratar para poder regularizar esse imóvel, se ele precisava de ajuda na precificação daquele apartamento, talvez por esse motivo ele não estava conseguindo vender. Então eu vendi serviço de consultoria. Muito bom. Para conseguir fazer essa captação. Começou a identificar ali que, se eu oferecer para o cara aqui para regularizar a documentação dele, é um negócio. Exatamente. Se eu der um laudo aqui precificando o imóvel dele, barato, caro, mas dentro de uma realidade do mercado, é outro serviço. É outro serviço. Isso acabou me dando a oportunidade de um proprietário que tinha um patrimônio de R$1 milhão confiar a divulgação dele num menino de 19 anos de idade. Mas que sabia mais do que alguns profissionais de 5, 10 anos no mercado. Porque eles não foram por essa linha vamos dizer assim, né? De você se capacitar e você ter qualidade técnica para resolver aqueles problemas. E eu já era o cara mais voltado para a técnica. Ele, na verdade, sentiu ali alguma confiança, né? O cara aí tá sabendo aí, esse rapazinho aí tá desenrolando mais do que muitos. E acreditou, né? E aí foi assim que eu vendi o meu primeiro imóvel, né? Depois de um ano, com os 19 anos, eu vendi o meu primeiro apartamento e veio aquela comissão gorda mesmo. E eu comecei a tomar gosto. E eu falei, caraca, velho, passei um ano aqui sofrendo, aprendendo. Sabe, o primeiro imóvel que eu vendi foi uma casa em condomínio na cidade dos funcionários. E eu fiz a captação no jornal, eu fiz um laudo de avaliação, eu fiz as visitas, eu resolvi a parte burocrática e eu resolvi a parte do correspondente bancário para aprovar um financiamento na Caixa. Então, sabia a jornada completa. Eu falei, cara, meu irmão, aprendi tudo. No primeiro imóvel que eu vendi, foi tudo eu que fiz, de ponta a ponta. Né? Então, isso me começou a me encher de confiança. Falei, cara, então agora vamos botar isso aqui em prática. Aí, Ítalo, foi muito legal, porque com uns 21 anos de idade, eu já era dos meus amigos, talvez, né, da minha rede, do meu círculo, o que saía sexta-feira à noite e acordava às 6 horas da manhã para trabalhar no sábado. Né? Então era o que domingo. Era o que ia direto às vezes da farra, o que tinha que trabalhar de domingo a domingo, porque não tinha horário, tinha que atender cliente, cada visita era uma possibilidade de você ganhar 5% de comissão. É pior do que quem trabalha em shopping. Tu que trabalha em shopping e tá reclamando, corretor de imóvel, meu amigo. Não tem hora, a domingo. Não tem feriado, não tem férias, é de domingo a domingo. Eu sei porque eu fui muitas vezes para plantão com meu pai de loteamento, no sol quente, de domingo para depois do meio-dia. Isso. A gente tá na praia, ele recebendo ligações ainda às vezes. Exatamente. E o pior, né? Final de semana é a taxa de cancelamento de visita mais alta que tem. Ou seja, mas quem não vai, né? Você às vezes voltava mais cedo para ir no sábado, 9 horas da manhã, e quem não acordava era o cliente. Aí eu ficava muito... fogo, acontece não demais. Pode falar palavrão pode, aqui, eu acho. Foda mas demais. Puto com a situação dessa, cara. É foda. Né? E aí deu tudo certo nessa época da minha vida, né? Para esses objetivos financeiros. Ganhei muita grana, fiz muito dinheiro, não tinha custo, porque eu morava com meus pais. Então, realmente, os imóveis avulsos, né? Que são os imóveis usados, me encantaram. Teu pai no começo, tua mãe no começo, eles não sentiram assim, um pouco de preconceito? Não, meu filho,
você vai trabalhar com vendas, você vai ser corretor, mas não teve isso, não? Eu não acho que teve no começo, eu acho que tem até hoje. Até hoje? O pai quer a segurança do filho, eu acho, né? Eu acho que é mais por essa ótica de proteção que a gente estava falando, né? Meu pai, eu acho que foi o que pegou mais no meu pé, que queria mais que eu fizesse concurso, né? Que eu fizesse como ele ou como os meus primos, né? São carreiras muito bem sucedidas, realmente. Os meus primos são pessoas, assim, extremamente inteligentes e muito bem empregadas. Dedicados, né? Dedicados, dentro do ambiente público, mas que se destacam, né? E ele queria essa segurança, né? Então, isso faz parte. É uma das batalhas que eu acho que o empreendedor tem que vencer, é essa da autoconfiança, de você saber o que você quer e que as pessoas não conseguem enxergar a vida, o mundo futuro pelos seus olhos, né? Você tem que ser muito confiante e acreditar muito na sua própria visão. E aí, depois de ganhar muito dinheiro com isso, Ítalo, e gastar ele como um jovem de 22 anos gastaria... Todos certo? Tem que passar por com esse momento. Com a velocidade que esse dinheiro entrava, ele no WhatsApp era vezes 2 para ele sair. Eu aproveitei muito a minha fase ali, né? A minha adolescência, o começo e início da fase adulta, viajei, comprei carro, me diverti, fiz muita coisa legal, muita coisa bacana. E nessa empresa que eu trabalhava, eu fui chamado para trabalhar numa empresa que era uma rede de franquias. Quando essa rede de franquias chegou aqui, ela chegou com muita força, eram 9 franquias, era uma rede internacional. Tinham 150 corretores. E eu já entrei com uma certa experiência, ali com 21 anos de idade, já tinha bastante experiência, comparado ao mercado. E eu, na verdade, vendi muito bem. Experiência e atualizado, né? E atualizado. Com o que tinha naquele momento. Perfeito. Né? Não é que tu tava nem à frente nem atrás, tu tava atualizado com os canais do momento. Naquela época, essa era a oportunidade. Era você ter conhecimento técnico, cartorário, sobre a transação da venda. Então, isso era um grande diferencial. Você chegar e se apresentar e passar um diagnóstico, sabe, da situação daquele imóvel, já era um grande diferencial. Já me gerava, aquela era o diferencial daquela época para mim, né? E quando eu entrei nessa franquia, eu me destaquei lá desses 150 corretores que tinham aqui, eu era o segundo que vendia mais. E a gente fez vários projetos muito interessantes de venda de imóveis assim, em grandes quantidades. Fomos para São Paulo, fomos premiados lá. E eu voltei assim muito confiante, abri uma imobiliária, né? O primeiro corretor top 1 dessa rede de franquias abriu uma imobiliária junto comigo e a gente fundou o primeiro negócio, né? Na época... Que ano é isso? Era no ano de 2012. Então foi a tua primeira experiência de ter uma empresa? Foi a minha primeira experiência como empresário. É porque você era autônomo, né? Eu era autônomo, sempre fui autônomo até essa época. E foi a minha primeira experiência tendo CNPJ. Certo? Tu e o sócio? Eu e meu sócio. Primeira experiência com sócio? Com sócio. E um cara que eu tive muita sorte, porque o meu sócio na época, ele era mais experiente, né? O grande Paulo Marques, uma pessoa assim que eu tenho um carinho enorme até hoje. E foi ele que conduziu a maior parte desse processo, né? Pela experiência que ele tinha. É um cara também que veio da escola de vendas, que se comunicava perfeitamente bem. Hoje eu ainda lembro de como o Paulo Marques falava com os clientes dele, sabe? A habilidade que ele tinha, o talento que ele tinha quando eu vou negociar com os clientes de hoje, sabe? Na minha memória eu não consigo esquecer. Vamos falar aqui para quem quem é empresário, quem trabalha com vendas, quem de repente também é corretor, claro. Sim. Cara, tudo na vida é comunicação. Comunicação. É você saber escutar e falar na hora certa, né, Paulo? Perfeito. O que mais, cara? Aproveitar as oportunidades, encontrar o seu diferencial, não fazer mais do mesmo. Todo negócio hoje tem um diferencial, todo negócio hoje tem uma janela que você pode encontrar se você estiver realmente disposto a passar, obviamente, né, pelos desafios e tirar proveito disso daí. O Paulo, como é o Paulo Marques? Paulo Marques, grande Paulo Marques. Tu aprendeu muito com ele, né? Essa habilidade de comunicar, de ser gentil ali. O cara, o cliente fica doido para ir lá para conversar com ele, né? Exatamente. Não tinha problema ou situação que você colocasse
para conversar com o Paulo Marx, que ele não conseguisse, sabe, encantar. Ele era mais velho? Ele era bem mais experiente do que eu. Acho que tinha um dobro da minha idade, para não entregar a idade de ninguém aqui. Paulo Marx, né? Eu não conheço ele não. Paulo Marx, depois eu vou procurar. E falei com ele há 30 dias atrás e muito feliz porque tudo muito bem, as coisas indo muito bem. Vai ser neto agora. E vai ter netos? Tem netos e muito legal. Tenho um carinho enorme por ele. E aí tive essa primeira oportunidade, sendo que eu e o Paulo Marx, naquela época, a gente pegou um momento difícil do mercado. Que logo depois daquele ano ali, o jogo ele começou a mudar, sabe? A história do 7-1, né? A gente teve uma crescente alta na taxa de juros. Na verdade, 2012 foi uma época de transição de governo. Aí entrou a crise americana, estava influenciando. A gente teve a crise dos subprimes lá no mercado imobiliário dos Estados Unidos. A gente estava aqui com expansão de crédito gigantesca. Por conta disso, também uma supervalorização do metro quadrado dos imóveis. E o metro quadrado subia muito rápido, era uma demanda reprimida, mas ele subiu muito rápido. E aí veio os investidores de imóvel na planta, que comprava e depois de 3 anos eles tinham uma valorização de 100, 150, 200%. Você comprava qualquer pedaço de terra nessa cidade e valorizava 200, 300% em alguns anos. Então teve esse pico e a gente abriu, eu acho que o CNPJ no momento que ele chegou no ápice. E aí foi realmente um grande desafio, porque esse mercado ele começou a desaquecer muito rápido, na troca de governo, na alta da taxa de juros. Do 7-1. Na Copa do Mundo, que o pessoal pensava que era uma coisa e foi outra. E acabou que resolvemos fechar o negócio, porque a gente não conseguia enxergar, né, ter uma visão de longo prazo mantendo a nossa empresa. Né? Fora o mercado externo, foi que tu acha que tu errou assim internamente como empresário, Paulo? Porque assim, o que come a gente até hoje é o custo fixo. Perfeito. Às vezes a gente querer manter um padrão que a gente ainda nem estabilizou a empresa, o cara ainda quer continuar de repente ter o mesmo padrão. Perfeito. Contratar errado, né? O custo fixo. E eu vou dizer uma aqui que é muito importante. Vendedor pode ser um excelente vendedor, mas não significa que ele está preparado para ser um gestor. E o empreendedor, ele em algum momento, fatalmente, naturalmente, ele vai precisar entender de pessoas e vai precisar fazer gestão. Então, eu era um excelente vendedor, mas ter uma empresa, ter uma organização, estar à frente de um grupo de pessoas, liderar, ter uma missão, valores, entender como é que funciona a estrutura da cultura, como é que ela faz isso jogar ao nosso favor, é um outro tipo de jogo. E hoje tu fala tudo isso porque a bagagem chegou, né? A bagagem chegou. E a bagagem chegou... Na época não existia, né? Não foi ninguém me contando. Foi a mão pesada do destino batendo aqui nas costas e dizendo, meu amigo, assim você não vai conseguir sair do canto, não. É melhor você voltar a vender. Ser autônomo. Ser autônomo. Porque esse jogo de empreendedorismo, ele não é um jogo só de vendas. Ele é um jogo de gestão. É um jogo de stakeholder, de alinhamento de interesse, de governança corporativa, de cultura. Tudo isso faz parte de um outro universo completamente diferente. E essa foi a virada de chave. Porque quando a gente fechou a dupla, eu fiquei, de fato, um pouco decepcionado e frustrado com a minha carreira profissional. Porque, veja só, eu era o rebelde que com 19 anos estava começando a ganhar dinheiro e tentando passar isso, né, validando isso para as outras pessoas que sempre... vamos dizer assim, né, desconfiavam dessa minha atitude, escolha, né? Dessa minha escolha. E comecei a me sentir muito bem com essa condição financeira, comecei a me sentir muito bem de que, olha, que eu acertei, eu estou fazendo certo, vocês que não acreditavam, tá aí o que eu estou conseguindo fazer. E logo em seguida, quando eu tenho essa vaidade de ter uma empresa... Ixi, essa palavra, vaidade, né, cara? Quando eu consegui atender essa minha vaidade de ser empresário ou de ter uma empresa, ela não deu certo. E para mim foi uma tremenda frustração, porque eu tive que voltar para casa, né? As comissões, todo o dinheiro que eu tinha ganho durante essa jornada, ele foi todo gasto, né? Seja para montar a dupla, ou seja para fazer minhas viagens e as experiências que eu tive, mas eu não guardei nada,
né? Não tinha nenhum tipo de responsabilidade financeira. Veio fácil, foi fácil também. E aí, aquilo dali foi o momento que você chega, para mim, né? Foi o meu fundo do poço, vamos dizer assim, né? Que assim, né? Entendo a minha realidade e sei que tem pessoas que passam por questões muito mais sérias, né? Mas para mim aquilo ali foi aquele momento porque na verdade muito doloroso. foi a primeira assim pancada, foi a primeira pancada, ter que fechar primeiro tropeço, né? Você achava que estava só crescendo, caminhando para frente, chega num momento que, caramba, eu não fiz foi nada. Olhou para trás assim, rapaz, olhei foi que eu trás, construí, né? Achava que eu tinha aprendido muita coisa, que aquilo dali já estava me garantido pro resto da vida. Tem o meu negócio, cara, realizei um sonho, abri uma empresa, mas, bicho, não deu certo. Não funcionou. Não decolou. Cara, não era esse o script que eu tinha que seguir. Não era isso que eu tinha pensado. E isso muito novo ainda, com 23 anos de idade, né? Uhum. E aí, quando a gente... Só um parênteses, viu, Paulo? Aí, cara, também a gente tem aqui, você que tá ouvindo, que isso que ele passou e que a gente pode passar ainda. E muitas pode passar coisas. de novo. De novo. A gente começou Ciclos. agora, né? Perfeito. Tudo pode acontecer, mas a gente, com a experiência, tenta diminuir, né? Essas experiências que não dão certo. A gente tenta diminuir. Não é que não vai acontecer. Tenta diminuir o risco. Mas, cara, engraçado que tem gente que tem a empresa dando prejuízo e por vaidade, que eu anotei Perfeito. aqui. Não, a minha empresa eu não posso fechar, não, porque o que é que vão dizer? Não tá nem. Eu não quero nem saber. A gente tem que entender como empresário que o negócio não dá certo, faz parte do jogo. Você tem que ser inteligente e fechar logo. Pum! Exatamente. Né? E você era muito jovem, mas eu tenho certeza que o tanto de coisa que tu aprendeu nos próximos negócios. Aí a gente passar por esse momento, com certeza é uma dor que constrói uma personalidade mais forte, que constrói um aprendizado, uma experiência que faz a gente fazer diferente e a gente ter outra visão de mundo, né? E foi o que aconteceu comigo, porque eu realmente me tranquei, aí passei, poxa, bem novinho, com crise de ansiedade. Foi mesmo, teve tudo isso? Foi, tomando tarja preta e, sabe, assim, me abalou profundamente, né? É um sentimento de derrota, assim. Mas tu teve alguma dívida, ficou alguma dívida? Olha, a gente fechou com um capital de giro ainda que dava para pagar as custas da empresa, né? Mas eu fiquei sem perspectiva. Graças a Deus a gente não tinha dívida, né? Mas eu fiquei sem perspectiva. Eu voltei, tipo, me sentindo na estaca zero e sem ter perspectiva de futuro, porque na minha visão extremamente limitada de vida, aquilo dali já era o ciclo que eu tinha imaginado, né? Que ia acontecer na jornada profissional. E foi quando, nesses momentos, que a gente começa a ficar atento, né? De novo, né? A gente parece que morre uma pessoa e nasce outra, né? Nasce outra, E nasce outra. E aí quando você... Mais forte, e aí o ouvido ele começa a ficar antenado, e aí vem os meus guias, os meus mentores, e conversar, e entender sobre jornada, e entender que isso faz parte, e entender que de fato a gente é campeão, é quando a gente sabe se levantar, né? Os gigantes... As pessoas grandes de verdade, eles não criticam, eles te fortalecem. Perfeito. Cara, é assim mesmo, cara. Vamos lá, vamos de novo. O que é que eu posso lhe ajudar, né? Assim, os grandes... Exatamente. E isso faz parte, né? Os mentores, né? Nesse momento, foi importante. Essa história é interessante, porque nesse momento onde a gente estava... Eu me encontrava numa situação bem difícil e diferente do que eu já estava acostumado. Na época, uma amiga antiga que eu tinha foi fazer faculdade em Portugal, certo? E essa faculdade em Portugal, Ítalo, ela era em Lisboa, certo? E ela daqui tentou já alugar um apartamento para morar lá em Lisboa, próximo da faculdade. Quando chegou lá, ela não teve sucesso, né? Ela precisou ir para um hotel e passou a primeira noite no hotel. E no outro dia foi para a faculdade. E continuou procurando apartamento e não conseguia alugar. E aí pesquisou no Google imobiliárias, lá em Portugal.
Esse processo de imobiliárias, quando ela foi procurar a primeira vez, ela passou pela mesma nível de burocracia que a gente já conhece do mercado tradicional. E pedindo diversas comprovações, Garantias e garantias fiador, mesma coisa? de um estudante que estava vindo do Brasil, morar em Portugal, e não tinha o que apresentar para essa imobiliária para poder alugar um apartamento. Isso foi um negócio muito legal, porque esse desafio ele precisava ser resolvido. Como eu era da área, aquilo dali me interessou. Falei, cara, E ela de trocando fato. ideia contigo, né? E a gente trocando ideia e falando por videochamada todos os dias. E já fazia quase 30 dias que a pessoa estava morando no quarto de hotel. Então meu hotel. Caro Caro pra pra do porra. cartão de crédito indo todo dia, né? E aí eu peguei, em uma dessas conversas, surgiu a ideia de, cara, você não é o único estudante que está aí agora com esse mesmo problema. E quem deve poder te ajudar é o coordenador acadêmico. Então, vai lá no CA da faculdade e pergunta como é que os estudantes daqui fazem para encontrar um canto para morar. E aí o coordenador da faculdade dela indicou para ela procurar na Uniplaces. Primeira plataforma de aluguéis focados em moradia estudantil. Na Europa, isso há 10 anos atrás, eu acho. E aí, muito legal, né? Tu já conhecia essa plataforma aqui na Europa? Eu, não conhecia essa plataforma. Deixa eu dar uma olhadinha no site. Entrei no site e comecei a ver coisas totalmente diferentes. Todas as fotos dos imóveis eram fotos profissionais, certo? Muito bem batidas. A claridade, a iluminação, a descrição, a organização do site era muito bonita. Quando eu olhava para os sites daqui, né, que eu fui fazer essa comparação, eu falei, caramba, que mundo essa plataforma tá. Porque é um nível de qualidade na prestação de serviço muito acima do que eu conheço. Vou entender o que é que eles fazem, né? Como é que isso vai se desenrolar. No mesmo dia que ela entrou em contato com a Uniplaces online, que ela agendou a visita em um desses imóveis, ela conseguiu um agendamento para o dia seguinte. Quem visitou esse apartamento com ela foi uma pessoa que trabalhava nessa empresa. Ela conheceu o apartamento. Eles pediram outros tipos de comprovações de renda, como o comprovante da matrícula dela na faculdade, os extratos de cartão de crédito da família dela no Brasil e fizeram uma análise de crédito personalizada para um estudante, né? Baseado no que o estudante pode comprovar. Eles intermediavam esse aluguel diretamente com o proprietário para evitar a burocracia da administradora e ela alugava diretamente com o proprietário fazendo o pagamento via plataforma. Em 48 horas, ela já estava dentro desse novo apartamento. Aí tu, porra, isso é legal. Falei, cacetada, velho. Agora tem um Enem aqui no Brasil. Isso vai bombar, porque o pessoal de todos os outros estados, que agora vão prestar vestibular para todos os outros estados, onde eles passarem, eles vão se mudar para lá, e isso vai gerar uma dinâmica enorme pro mercado e vai dar super certo. Uma demanda gigantesca. Se eu abrir isso aqui no Brasil, cara, faz muito Mas tu queria sentido. pegar o mesmo perfil. Cara, aí foi um momento de epifania, né? Que a gente tem quando tá nesse fundo do poço, às vezes, tá atento, tá ligado, e as coisas, parece que a sua antena, ela tá tão aguçada que ela vai captando essas ideias, né? E aí, no momento que aquilo lhe aconteceu, eu falei, caramba, como é o processo e como é a jornada de locação aqui no Brasil. É chato pra caramba. Primeiro, tu tem que ter uma renda. Segundo, tu tem que ter o mais chato, que é um fiador. É isso Eu mesmo. acho que a pior parte é a do fiador, mano. Eu nunca precisei alugar, não, mas... Pediu um cara pra ser teu avalista, né? É doido, cara. Deve ser muito chato. Aquela ligação, opa, rapaz, faz tempo que a gente não se fala, Querer mas te pedir um por favor. favor, pergunta como é que tá a família, vai rolando. É difícil, né? E aí eu olhei pro mercado daqui. No Brasil, a Só um Quintana... parênteses, Bom, hoje a gente tem muito sucesso em um dos principais serviços do nosso cowork, que é Sim. o endereço fiscal. Bacana. Porque antes, para tu abrir uma empresa, tu tinha que alugar uma sala comercial, um imóvel, tu tinha que arranjar o fiador, tu tinha que comprovar a renda, Perfeito, tu tinha que pagar o calção, perfeito. para só aí tu ter o contrato de aluguel, o IPTU, para depois abrir tua empresa. Uma loucura.
E aí uma grande oportunidade de Aí o negócio. endereço fiscal em 15 minutos, liga aqui pro escritório, fala com a Isabela e com a Renata ali, ó. Documentação, alvará, tudo Cara, esse é um ponto tudo interessantíssimo. online e já deu certo. Às vezes a gente, como empreendedor, reclama tanto das burocracias, mas será que se não fosse elas, a gente teria tantas oportunidades? Pois é, Com a Giro, pois é. Agora são 15 minutos. bora Rápido. finalizar. A gente entendeu que a jornada de locação aqui no Brasil, ela também estava totalmente desatualizada, baseado naquilo que países mais desenvolvidos já estavam fazendo. E a gente começou a olhar na Europa, a gente tentou procurar alguma coisa nos Estados Unidos e também olhamos para o mercado nacional, onde a gente encontrou uma startup que estava começando a tracionar lá em Campinas, que se chamava Quinto Andar. E a gente falou, caramba, Quinto Andar já entendeu que esse business aqui tá sem Já explodiu, né? Esse business ele precisa ser reconstruído, reinventado. Então, Isso em dificilmente- 2014. Isso era 2014, 2014 para 2015. Dificilmente essa solução vai chegar aqui no Nordeste tão rápido quanto a gente pode avançar se a gente criar aqui mesmo do zero. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora entender, nos debruçar na jornada de locação residencial dos players tradicionais e entender quais são as janelas que a gente pode melhorar, utilizando tecnologia, certo? E mantendo algo que é fundamental para fazer negócios aqui no Nordeste, que lá no Vale do Silício a gente chama de high touch, e aqui é o aperto de mão, é sentar do seu lado, tomar um café, ir no escritório, lhe conhecer pessoalmente. A gente não pode abrir um negócio no Nordeste que não tenha esse nível de relacionamento, essa confiança baseada no aperto de mão, de você saber e ter a segurança de que a qualquer momento eu posso ir lá no escritório da Sete Cantos, resolver qualquer tipo de problema. E isso faz parte da nossa maneira de fazer Diferencial, né? negócio. É o diferencial, a capacidade de ser mais humano. Isso em 2014 tu já teve essa Em visão. 2014. Eu tô lendo um livro, Uhum. chama assim, Da Puta ao Padre. Eu vou mostrar a foto de network. Boa. Da boa. puta ao padre. O cara é Legal. amigo de todo mundo, conhece todo mundo. Habilidades, né? E é uma coisa que ele fala, que em 2014 você percebeu, que é um diferencial no teu negócio, Sim. tem o network, né? Sim. A palavra atualizada para network é netwave, ele usa essa palavra, né? Legal. Que é legal. justamente, por exemplo, eu vou para um ambiente com você, nós dois. Certo. Aí a gente conversa, fala com as pessoas, superficialmente você faz um network, né? Sim. Aí ele diz que a evolução disso é isso que você disse. Visitar a empresa do cara, marcar um almoço, chamar ele para jogar um futebol, né? Chamar ele para participar de um evento com você de negócio, para vocês juntos criar um relacionamento maior. Isso vai ser o grande diferencial. Antes a gente pagava para ter tecnologia, agora a tecnologia ela vai estar praticamente sendo dada, vai estar aqui disponível no nosso telefone, a gente vai pagar para ter um atendimento humano. Isso, assim, né? A gente acredita que a gente vai caminhar, tá caminhando para isso daí. E aí, a Sete Cantos ela veio com essa proposta e um dos modelos de gestão, né, de processos que a gente utilizou é um muito conhecido, Ítalo, que é o Job to be Done, né? Você deve ter escutado lá no Vale do Silício. Não, me reforça aí. O Job to be Done, inclusive faleceu, se eu não me engano, ano passado. Já leu o livro Dilema da Inovação? Não. Do Christensen? Não. Ele era um professor de Harvard que foi contratado para fazer o estudo da venda de milkshakes do McDonald's, né? E nesse estudo, eles foram contratados para entender por que eles não conseguiam vender mais milkshakes do que a concorrência. Ele foi contratado para vender mais milkshakes. E diversos estudos eram feitos para entender como é que chegava na fórmula perfeita do milkshake, para ele ficar o mais delicioso possível para aumentar as vendas. Dinheiro gasto nesses estudos e não conseguiram aumentar as vendas baseado no sabor do milkshake. E isso era um grande problema que não estava sendo resolvido ainda. O que o estudo dele fez? Foi entender o porquê que o usuário comprava o milkshake. Então, na fila do McDonald's para comprar o milkshake,
perguntava para ele por que ele estava comprando milkshake, de onde é que ele estava vindo, para onde é que ele estava indo. E aí a resposta era que ele estava passando no McDonald's para comprar um milkshake, porque ele ia dirigir até a próxima cidade, que era onde ficava o trabalho dele, e o milkshake ele era perfeito para isso. Por que ele era perfeito para isso? Porque diferente do donut, diferente do bagel, diferente das outras comidas que sujavam, melavam os dedos, o milkshake ele tinha um lugar para você colocar no carro. Ele era viscoso, ele era delicioso e saboroso e dava um sentimento de saciedade. E isso do caminho do McDonald's até o trabalho era a alimentação perfeita para ele, porque o produto encaixava perfeitamente enquanto ele estava dirigindo. E aí, baseado nesse estudo, ele reduziu as etapas para você comprar o milkshake. Então, o que vai fazer as pessoas comprarem mais milkshake não é quanto é que ele é mais gostoso, vai ser a facilidade que ele vai ter para comprar. E aí, em vez de você estacionar o carro, fazer o parking, descer, pegar a fila, pagar, voltar, abrir o carro, ele criou o drive-thru para facilitar a jornada quer dizer que é do usuário comprar um milkshake. Quer dizer que é uma ideia do McDonald's? É uma ideia desse estudo, né, feito por ele, que é o autor do livro Dilema da Inovação, que é um livro fantástico. E esse foi o resultado que fez com que o McDonald's vendesse muito mais milkshakes, né? E aí, não só milkshakes agora, tudo, né? Tudo, né? Tudo. Diz que é 1 bilhão de pedidos no mundo, cara. Já pensou? É muita coisa, né? É muita coisa. Então, o que ele fez? Ele encurtou a jornada do cliente. Muito pra legal. Ele conseguir comprar ou adquirir esse serviço. A mesma coisa aconteceu com as cápsulas de Nespresso. As cápsulas de café. Antes, como era a jornada do cliente para ter café? Eu comprava o pó, tinha que abrir, tinha que botar o filtro, tinha que esquentar a água, tinha que passar o café para cair do outro lado, para colocar na garrafa, para depois eu colocar na xícara. Qual é o job to be done aí? É a cápsula, a máquina e você apertar um botão. A redução dessa jornada é para você ter o job to be done, o trabalho que precisa ser entregue, o trabalho feito lá na ponta. Então a gente olhou para o mercado de locação residencial aqui e a gente viu que o inquilino ele precisava ir até a imobiliária para pegar as chaves, ele visitava esse imóvel sozinho, voltava para deixar a documentação, voltava para assinar o contrato, ia acompanhar a vistoria, voltava para poder receber as chaves. Isso é uma jornada danada, né? Gigantesca, que a gente não precisava nem fazer perguntas para saber que ela precisava ser melhorada, né? Então, a gente iniciou a Sete Cantos em um produto muito simples, onde a gente trouxe uma jornada que o inquilino, o interessado em alugar imóvel, ele entrava na nossa plataforma, ele selecionava o horário que ele queria visitar, essa notificação chegava no smartphone do meu consultor, ele encontrava o inquilino diretamente no local, ele subia essa documentação online e logo depois desse processo ele assinava o contrato que era digital. E aí há 8 anos atrás a gente era meio que os primeiros a utilizar contrato digital na locação residencial. Quer dizer então que essa primeira experiência sua não deu certo, em seguida você por acaso teve essa visão de uma demanda que aconteceu na Europa, da sua amiga não conseguir alugar o imóvel. Rapaz, isso aí tu fez um estudo aqui no Brasil. Olhamos para o Brasil, depois olhamos para o Nordeste. E já começou a ideia chamada Sete Cantos. Sete Cantos. Sempre foi assim, sempre teve esse nome. Na verdade, eram 4 cantos. Eram 4 cantos? Eram 4 cantos, que era a referência dos 4 cantos que a gente tem nos ambientes, né? Todo ambiente tem 4 cantos. A gente sempre fala, é tipo um dito popular, não, já olhei nos 4 cantos da cidade, né? Sendo que o 7, ele tem um significado muito forte para a inovação, que é o número da reconstrução, de você se reinventar, né? E que está muito conectado com o aluguel também. O 8 é o número do infinito, né? O 7 é o número da reconstrução, do reinício, do recomeço. E que o aluguel ele traz muito isso, né? Quando você aluga um apartamento, ele é o início de um novo ciclo que vai encerrar e você vai começar outro. Então, diferente do 8, que é talvez a compra que você vai passar o resto da vida, o 7 é da renovação, né? Então, fez muito sentido pra gente, esse é o motivo do nome Sete Cantos, né? Que é a reinvenção desses cantos que a gente está sempre se mudando e ajudando as pessoas a encontrarem uma nova moradia. E quando a gente reconstruiu essa jornada, que a gente fez o básico, né? Entendemos ali o que o inquilino precisava fazer. Eu não era da área de tecnologia, eu sempre fui da área de vendas, né? E depois fui começar a entender como é que funcionava a dinâmica da gestão, como é que a gente tinha que tocar outras áreas da empresa para que funcionasse. Já existiam aplicativos, todo mundo, né? Mas estava começando esse negócio de aplicativos. Muito no começo, né? Ainda.
Bem no começo. Quando a gente abriu a Sete Cantos, era tudo mato ainda. Eram pouquíssimas startups aqui no Ceará. Pouquíssimas startups aqui no Ceará em 2015, né? Algumas que já tinham uns caminhos bem legais feitos. Tinha a Elephant do Igor, tinha o Vitrola, que era super legal também, que já tinha o pedido de hoje, né? Que era a mesma turma do Make My Night. Então, assim, já tinha algumas coisas que tinham acontecido, né? Mas ainda era um ambiente muito inóspito ainda, né? E aí, quando a gente começou a entender como é que funcionava essa jornada de aluguel, o que foi que eu fiz? O MVP, né? Cara, isso aqui precisa funcionar de uma forma diferente. Reconstruímos a jornada do aluguel, entendemos que a experiência do inquilino ela tinha que ser online, com a visita presencial, e o restante do processo ele poderia fazer digitalmente. Não tinha nada, nenhum tipo de legislação que impedia isso de acontecer. Só faltava agora o proprietário anunciar, né? E aí, um ponto muito legal da jornada, que eu acho que é importante falar aqui, como é que a gente começou. 100% bootstrapping com dinheiro do cliente. Eu só tinha uma câmera fotográfica que sobrou da minha jornada aqui de corretor de imóveis. Coloquei ela no pescoço, entrava no LX, pegava os anúncios dos proprietários e oferecia o serviço da Sete Cantos e pedia para ele para eu anunciar nas outras plataformas que ele não anunciava ainda, que eram as plataformas pagas. Que tu tinha acesso. Que eu tinha acesso porque eu era corretor de imóveis. Então eu ia lá, fotografava o apartamento daquele proprietário que estava 2 meses sem conseguir alugar e em 2 dias a gente alugava, anunciando pelas fotografias que a gente fazia e a descrição que a gente montava, que era o copy naquela época já. Que aí baseado na tua visão do aluguel da Europa, que eram as fotos bem feitas. Perfeitamente. Texto bem legal. A iluminação, as informações que não davam. O básico bem feito. O básico bem feito, que isso daqui é perto do metrô, que fica ao lado do shopping, que a farmácia fica na outra esquina, que você pode ir para a escola do seu filho a tantos metros de distância. E qual era aquela escola? Eu lembro que o pessoal, na época, a gente fazia as inscrições manualmente. E tinha inscrição de imóvel que falava até do jambo, que caía de tarde e no outro dia pintava a calçada de vermelho. Pra você ter ideia como é que eram as inscrições, né? E isso acabou funcionando. A gente conseguiu entrar muito rápido no mercado, porque o fato da gente ser intermediador e não forçar os proprietários a esse processo da administração desde a largada, a gente sempre se colocou como plataforma, ele anunciava, e a gente era remunerado por resultado. Você anuncia na Sete Cantos, eu vou fazer meu trabalho de divulgação, vou visitar com o cliente, faço análise de crédito, entrego o contrato para você e o primeiro aluguel o inquilino paga para Sete Cantos. Foi assim que a gente Não iniciou. Era administrar o contrato. Não era administrar. Sabe por quê, Ítalo? 70% dos aluguéis do Brasil hoje eles são informais. O mercado disputa por 30%, que são esses imóveis que são administrados por grandes imobiliárias. Então a gente não estava olhando por 30%. Quando a gente fez a tese do nosso negócio, a gente viu que o grande tamanho de mercado, o grande mercado interessado, ele estava justamente nos aluguéis informais. O cara quer alugar, ele não quer Era o proprietário que queria alugar diretamente com o inquilino. E para tu, fez teu trabalho próximo. Eu tinha 70% do mercado sem concorrência, cara. Depois vamos abrir aqui, né? Pra gente olhar aí na Bora. tela. Bora. Eu tinha 70% do mercado sem concorrência. E aí foi isso que permitiu a gente tracionar e fazer dinheiro dentro do próprio negócio. Aqui, ó. Fazendo ele escalar ao mesmo tempo. Eu gostei de uma animaçãozinha que as 3D, caixinhas, né? Deixa eu abrir já vai mudar agora, inclusive. Todo ano vem site novo. Inclusive, ó, você que está assistindo, né, na descrição desse vídeo tem a rede social do Paulo. A gente vai botar o site aqui da Sete Cantos. Deixa eu configurar aqui, Paulo, para mostrar aqui pra galera. Massa. Aí tu vai falar um pouco do site, tá bom? Pô. Abre. Pronto. Fala aí do logotipo aí. Bem simples, né? Legal. Uma setinha vermelha ali, ó. Vermelho. Ele já tá lindo hoje. Na época a gente só tinha um nome, uma conta no Gmail e era só. A plataforma da Sete Cantos, ponto interessante, né? Ela, logo no começo, era inimaginável também você abrir imobiliária com um time de tecnologia próprio. Mas a gente sabia que o que a gente estava construindo era algo novo e se eu quisesse colocar o cliente no centro e atender a necessidade dele da forma como a gente queria que ela fosse atendida, isso teria que ser desenvolvido dentro de casa.
Sabe onde é que eu fui contratar esses programadores? Juazeiro do Norte. Ah, pensou, mano? Há 6 anos, a nossa referência técnica é a mesma pessoa, o Rafael, que se estiver ouvindo esse podcast, hoje é aniversário dele. Feliz aniversário, Rafael, inclusive. É hoje? É hoje. Parceiro forte aí da sua Parceiro empresa. forte, foi ele que criou esse site desde o começo, né? É uma empresa, A ele tem uma plataforma. empresa, ele tem uma Não, empresa de tecnologia. Hoje Sete ele é... cantos, né? 7 cantos. Nosso time de tecnologia hoje ainda tem o Rafael como referência técnica, porque foi ele que desenvolveu desde o começo o código da nossa plataforma. E aí, Ítalo, e o tempo foi passando, a gente foi crescendo, conquistando nosso espaço cada vez mais e fomos escalando o nosso time de sucesso do cliente para outras cidades aqui do Nordeste. Então, todo o processo ele acontecia online, mas eu tinha que ter um aperto de mão, cara. Porque o proprietário daqui, ele quer o aperto de mão. E aí, o nosso time de sucesso do cliente, ele tem 4 pessoas. Uma captadora, uma pessoa de SDR, que faz o pré-atendimento dos inquilinos, o meu consultor, que faz as visitas, que trabalha de forma, que a gente chama, né, de field sales, tá na rua fazendo as visitas, acompanhando, e o gerente de contas. Vamos aumentar aqui para São Luís, viu? O Bora. Giro Cowork lá tem um escritório e vamos colocar um time de sucesso do cliente lá no Giro de São Luís. No Giro Cowork, Parabéns, cara. Ó, Teresina, né? Não sei se tu... Acho que você sabe. Bota sobre nós aí, pra gente encerrar, Tem um sobre nós? Tem. Legal. Durante esse período a gente foi conquistando algumas coisas, né? Pra gente muito orgulho. 2 vezes nós participamos do programa Scale Up Endeavor de aceleração, que realmente fez uma grande diferença como empreendedor. Participar da Endeavor é algo que quem tiver a oportunidade de fazer parte desse ecossistema, isso de fato sobe a régua, muda o nosso nível de conhecimento. Fomos em tal momento investidos por um grupo daqui, do Ceará, né? A gente fez uma captação de 2 milhões para escalar a 7 cantos para outros estados do Nordeste e tivemos algumas conquistas aí bem interessantes. Vou descendo? Né? Vai me orientando aí, ó. Oi? Posso Não, pode subir, pode voltar lá para a página inicial. Deixa eu ver se ela tá aqui embaixo. Aqui onde vocês estão, né? Isso. Cada escritório aí, cada uma das regiões. Legal, cara. Aí hoje aqui você faz a busca aqui do que você tá procurando, né? Isso. Vamos alugar um apartamento pro Ítalo aqui em Fortaleza. Bora. Esse daí é o painel Cara, bonito o layout. Gostou? É a mão, viu? Muito bom. Aí você clica aí no qualquer imóvel aí, Ítalo. Vamos ver esse aqui que tá bonito. Bora. Tua cara. Olha aí. Bonitão. Estradão Raimundo Girão, Vista Mar, poucos metros do novo calçadão que causa uma verdadeira inveja em qualquer outra capital do Nordeste hoje, de tão lindo que tá essa estrutura aí da orla de Fortaleza. Bem bonitinho, cara, o apartamento. Olhando pro mar. Legal, Paulo. Muito bonito mesmo. Vamos te dar uma visita? Bora. Ó, aqui a localização. Ixi, cara, como ficou legal, viu? Bacana, né, cara? Ó. Aí, um agradecimento ao time de tecnologia aí. Parabéns Anderson, aí, como é o nome Rafael, Pablo, Daniel. Parabéns, ficou muito legal. Bem bonito e Marana, nossa gestora de anúncios, que se garante também. cara, como é que eu falo? É bem intuitivo, né? O cara já sabe aqui o que é que ele... Né? Não precisa ser expert em tecnologia, não. Não precisa ser, até porque eu sou um founder muito fuleiragem em relação à tecnologia. Tive que aprender na raça o básico para você conseguir liderar um time, porque de fato é necessário. Então, mas isso é bom, viu? Porque aí tu já tem a visão do cara que... Todo mundo na 7 cantos sabe que eu comecei a 7 cantos com a câmera fotográfica no pescoço. Não foi atrás de um computador fazendo código. Agendar a visita, ó. Bom. Muito bom. Parabéns, Paulo. Esse negocinho parado aqui, já deixando logo bem claro. Eu tô ouvindo um feedback de um especialista, né? Eu preciso Não, se fosse ficar também... feliz com esse feedback, viu? Agora eu vou dar um feedback também, Manda. Paulo, que pode ser não sei se já falaram pra você o que eu gostaria. Escuta aí, Anderson. Olha, Anderson, eu colocaria um vídeo aqui em cada... Oi, pessoal, olha, que apartamento top. Vamos dar uma voltinha aqui
aqui embaixo, eu sei que dá trabalho, né? Dá Mas trabalho. eu colocaria, mas tá top, cara. Eu posso até defender Dá essa trabalho, dá área, essa trabalho. UX, porque o aluguel da gente, ele é tão rápido que não dá tempo a gente produzir esses É, vídeos, a não ser que com a inteligência artificial agora a gente consiga ter algo nesse sentido, né? Mas assim, para a gente fazer essa captação no mesmo dia e subir ela, a gente é. precisaria de mais recursos aí. Não, mas tá top. Bem que tu falou das fotos, viu, Paulo? Isso. Essa foto diferente, né? Tá muito bom, cara. Parabéns. Parabéns aí a Sete Cantos. Gostei. Valeu, grande ídolo. Gostei muito. E eu bonito, branquinho. Isso aqui eu gosto desse tipo de coisa. Cara, isso Essa daí, animaçãozinha eu acho massa. a Sete Canos hoje tem já um time bem legal de assim, né? Algumas pessoas e impressionante que quando a gente começou lá atrás no apartamento do meu pai, no um quarto que tinha lá, sentado e sem estrutura nenhuma, realmente dá muito orgulho de hoje. Grande Paulo, se tiver algum vídeo institucional da Sete Certo? Cantos, aí você manda pra mim que eu complemento aqui no nosso bate-papo, que eu gostei muito, cara. Que Show às de vezes bola. falando aqui, às vezes as pessoas não imaginam hoje como o escritório é. Sim, sim, Não sim. sei se você tem, Perfeito, mas é legal perfeito. complementar com isso. Deixa eu ver aqui. Porque aí motiva o cara também que tem uma ideia, que tá Sim, nos assistindo, que não sim. precisa tu iniciar com um escritório, começa, Exato. macho, vai fazendo Cara, negócio. esse é um ponto importante. Se a gente puder deixar uma mensagem, sabe, Pode. é a coragem de você começar com o que tem, do jeito que dá, mas começar, sabe? Porque começar, ele vai te mostrar possibilidades que não existiam quando você estava parado e quando você tinha só uma ideia. Eu nunca, talvez, imaginei que a gente fosse conseguir de fato e dessa forma fazer a Sete Cantos se transformar em uma realidade, né? Eu era um jovem de 18 anos de idade fazendo curso de corretor de imóveis, achando que ia ganhar tubos de dinheiro fazendo venda de apartamento. E na verdade não foi assim, mas cada passo desse foi ajudando a gente a construir isso que a gente tem hoje. E voltando aqui para a mensagem final, certo? Sobre o que eu falei. A grande mudança que eu acho que houve nessa minha jornada, Ítalo, foi passar por um processo de sair do corpo de um vendedor, ou da cabeça de um vendedor, né? E abrir essa caixa de ferramentas, na verdade, né? Aumentar essa caixa de ferramentas e passar a ser gestor, a entender de pessoas. E uma coisa fantástica que a gente pôde fazer aqui, né? Além do job to be done, de ter uma estrutura enxuta, fazer o que precisa ser feito para fazer uma primeira venda e a partir daí você conquistar mais espaço, é ter gente boa do seu lado. Então, a Sete Cantos, ela tem um time que sobe essa régua a todos os anos e entrega coisas realmente incríveis a cada passo e a cada semestre a gente vai indo um pouquinho mais longe e com certeza é por conta dessas pessoas que estão lá hoje, que estão compradas nesse sonho e fazendo tudo acontecer. Parabéns. Parabéns, Então, criar esse é isso time, né? daí. Criou esse time, né? Tivemos vários erros, Vários, né? contratamos errado, demoramos a desligar e recontratar, mas eu acho que isso vai fazendo parte, né, da construção dessa nossa experiência, sabe? Eu anotei aqui, Paulo, ó, essa história que tu falou, do cara que tem um negócio e tem um CNPJ, tem uma empresa. Não confunde. Ter um negócio é Isso uma coisa, ter uma empresa é outra. é outra. Tu aprendeu na peia, né? Na peia, Apanhando. E é isso aí, foi bom. Porque aí você, né, entendeu essa diferença, né? Não perfeito. vai confundindo. Ele era um autônomo, aí depois botou uma empresa e hoje tem um negócio que tem funcionários, tem, né? Tudo funcionando direitinho. Outra coisa que Total. você tá muito atualizado, Paulo. Essa aí que você falou da empresa enxuta. Isso. O meu livro, né? Ele tem esse título. É a empresa enxuta e lucrativa. Perfeito. Perfeito Tá pro momento. atual. Tá Perfeito atual. pro momento. Perfeito pro Você que momento. acha que, não, eu tenho poucos funcionários. Cara, o negócio é fazer muito com pouco mesmo. Perfeito, Se você perfeito. está conseguindo, parabéns para você, porque tá atual, né?
essa história de ter 50, 100 funcionários para fazer acontecer a coisa, já eu pelo menos não quero isso para mim, não. Cara, isso não move a economia. Isso não move a economia para frente. O que move a economia para frente é a gente com coragem. O que move a economia para frente é o fazer o que precisa ser feito. Eu não preciso estar me apegando a esses bocados de palavra bonita e ter um time gigante de tecnologia e achar que meu site tem que ser o melhor do mundo e que eu tenho que começar grande, que eu tenho que parecer ser grande para poder iniciar no mundo dos negócios. Isso daí trava muito mais do que eleva a nossa capacidade de empreendedora. Empreendedorismo é isso daí, é o skin the game, é ir pro sol, é gastar a sola de sapato, é aprender, é errar, é se permitir, é ter coragem de ser imperfeito, né? Tem um livro da Brené Brown que eu tô lendo agora, maravilhoso, chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Ei, cara, agora eu fiquei com vergonha, os livros do cara e o meu, da puta ao padre. Eu quero ler esse. Eu vou mandar pra tu, vou mandar. Então, é disso que o Brasil precisa, sabe? E esse movimento que a gente teve de startup nos últimos anos, eu não posso deixar de falar isso daqui aqui, porque foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça, porque era a gente fazendo uma rodada de investimento o tempo todo. Que aí você fica querendo se comparar, né? Parecia o troféu, e a gente querendo se comparar, e os colaboradores do nosso time também, sabe? Traindo a própria confiança no negócio, e a gente precisa fazer o que tem que ser feito. A gente tem que ser uma empresa lucrativa, empresa boa, empresa que dá dinheiro. O dinheiro mais importante, o melhor dinheiro que você pode ter dentro do seu negócio é o dinheiro do cliente. Esse é o melhor dinheiro que você pode ter hoje dentro do negócio. E aí você pode ver dinheiro de fora de forma estratégica, por uma tese que dá lucro. O que ele está querendo dizer, desculpa eu te interromper, Paulo, não, cara, eu vou injetar aqui 10 milhões na tua empresa. Pra quê? A gente precisa de mais cliente, cara. Fazer mais negócio. É assim ou não? Perfeito. Tese. Eu vou botar aqui não sei quantos milhões aqui. Cara, não. Eu preciso fazer mais negócios. E você hoje, com ou sem 10 milhões na carteira, você de um dia para o outro não vira um super empreendedor. Leva tempo. Para enraizar, né, Paulo? Leva tempo pro rinoceronte construir uma pele dessa que é resistente à bala. Não é da noite pro dia. Um dia ele foi filhote, um dia ele foi sensível, um dia essa pele dele aí não suportava qualquer coisa. Hoje é um tanquezão de guerra. Então é sobre isso. Paulo, nesse momento, eu quero deixar esse presente aqui para você. Aí, você levar lá para sua empresa, você lembrar do nossa conversa. Pode abrir aí. Muito obrigado. Posso abrir aqui logo? Claro, para deixar lá na sua mesa e você lembrar da gente. Falta só você falar que tem um cappuccino aí pra gente inaugurar. Show! Olha aí. Legal. E aqui também um muito obrigado da empresa para você que maravilha. Sair bons projetos, rabiscar lá. Perfeito, cara. Lindão. Pois é, eu amo isso daqui. Né, cara? Eu também gosto. Cara, eu amo pegar. Eu tenho nos dois, eu não vou mentir. Eu tenho no celular e eu tenho físico também. Utilizo os dois e adoro quando é assim, planner e organizado. Que eu gosto. Eu acho que é bem o perfil dos meus clientes, né, dos convidados, eles gostam realmente. Cara, muito obrigado pelo primeiro rabisca, convite, né? Viu, Ítalo? Parabéns, o que você faz para o mercado é algo muito importante. A gente precisa de pessoas que promovem esse tipo de conversa e trazem conteúdo assim para que essa nossa economia a gente consiga gerar mais empregos, a gente quebre alguns paradigmas. E você é um grande exemplo disso. Não é só gravando podcast, não. Você é um cara que é referência e tem propriedade para estar falando sobre negócios e fico muito feliz realmente pelo convite. Realmente você também aí já tem algumas décadas aí que você viu o mercado acontecendo. E é bom, né, cara, esse tempo. A gente não pode parar de aprender, de ter a humildade de dizer que não sabe de tudo. Perfeito, é isso. O cara, eu sei de tudo. Quando alguém fala assim... Outra coisa que eu vi outro dia, o cara falando, não, porque eu não tenho mentores, eu criei minha própria metodologia. Vixe, bom, a gente precisa se basear, né? Cara, que é isso. Tem que ter humildade para ver, né? Aprender com o outro, ver o que é que o outro fez, né? Eu já acho que a gente não cria nada, a gente vai só ajustando, sabe? Né? Vai pegando aqui, vai montando o quebra-cabeça do nosso jeito, sabe? Isso mesmo. A gente tem a originalidade de copiar, mas assim, a gente tem que ter humildade e isso faz parte pra gente continuar nesse processo de evolução, né? Evolução. Então, o cara que diz, não, eu
eu mesmo criar um gênio, né? Eu crio minhas tendências, eu ego. Não. Eu quero ver o que tá dando certo, adapto o meu negócio, né? Essa imersão empresarial ao Vale do Silício, não sei se você já teve a oportunidade vamos lá, de participar de uma imersão empresarial, Paulo, mas é muito essa pegada do cara ir para dentro dos gigantes e trazer para o nosso negócio. Mas, Paulo, muito legal. Agradeço, né, a sua participação e eu queria finalizar você dando aí um incentivo aí para a galera que é do teu ramo, a galera aí que tem negócio, o pessoal também que de repente está na CLT e pensa um dia em empreender, né? Legal. Como você era autônomo e hoje você tem um negócio. Boa. Fala aí para essa galera os desafios e, de repente, por onde a pessoa deve iniciar. Que é, né, o que você sente do seu coração, assim, que fez diferença para ti. Olha, a gente falou sobre muita coisa legal hoje. Foram várias mensagens. Você falou do meu ramo, né? Do meu ramo, quem quiser conhecer mais sobre a história da Sete Cantos, né? E achar que isso faz sentido para o momento de vida dela. A gente está no processo, né, de montar um modelo de associados, né, de pessoas que possam escalar o modelo da Sete Cantos, né, tendo algumas possibilidades diferentes de uma pessoa CLT, por exemplo. Então a gente está super aberto para conversar, né? E eu acho, Ítalo, que a gente precisa ter essa coragem. Vou falar baseado no livro que eu estou lendo, que está muito quente aqui na minha cabeça, né? A gente tem muito medo da nossa vulnerabilidade. A gente tem muito medo, às vezes, de errar. A gente tem muito medo, às vezes, de não sair da forma como a gente gostaria. A gente tem muito medo do que as outras pessoas vão pensar sobre aquilo que a gente está fazendo. E, na verdade, a vulnerabilidade, quando você se permite ser vulnerável e quando você se permite passar por essas situações, isso é uma demonstração de coragem, não é uma demonstração de fraqueza. E a maioria das pessoas acham que ser vulnerável é ser fraco. Mas ter a coragem de ser vulnerável, essa, de fato, é uma grande atitude, é uma grande conquista, é um grande passo que você pode dar. Então, se permita começar, se permita assumir riscos, se permita não sair do jeito que você pensava e se permita aprender com todo esse processo. Eu acho que essa é a mensagem de hoje. Aí. Resumindo, né, Paulinho? O cara tem que entender que ele não é bom em tudo. Perfeitamente. Cara, começa por aí que tu já começa bem. É isso daí. Comece. Não, eu sou o cara, macho, tá errado. Tu não é bom em tudo. Foca no que tu é muito, muito bom. Exato. Que aí tu vai mais rápido e mais longe. E começa pequeno, né? Começa pequeno. Para o erro não ser tão grande, para ele ser calculado, depois você vai aumentando e vai conquistando mais espaço. Muito Esse bem. É o caminho. Muito bem. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Você que agradeço. Nos acompanhou até agora, muito obrigado também. Tudo é feito com muito carinho. Espero que você tenha gostado. Esteja sempre conosco, gostando muito dos feedbacks, né? As pessoas assistindo, Paulo. Conto aí também com a sua ajuda aí, né? Em outros episódios, eventos, missões empresariais, pra gente estar juntos. Boa, vamos falar sobre ela aqui. Se terminar o podcast, eu vou só guardar aqui o meu rinoceronte e a gente vai falar sobre a missão. Vai levar o nosso mascote. Mas dá uma dica aí da gente fazer um brinde também e ter o mascote, legal, né? Legal. Olha, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu.